Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos mergulhar em um estilo pouco conhecido, mas que carrega uma essência poderosa dentro das artes marciais, o Kenshin-kai Karate e o Kenshin-do. Mais do que simples técnicas de combate, esses caminhos representam disciplina, equilíbrio e a busca pela evolução física e espiritual. Você vai descobrir como tradição e modernidade se unem em um sistema único, que desafia tanto o corpo quanto a mente. Prepare-se para conhecer uma arte que vai muito além dos socos e chutes, um verdadeiro caminho do guerreiro moderno. O nascimento no Japão. Na década de 1960, o Japão passava por um momento de intensa modernização. Muitas artes marciais estavam sendo adaptadas ao contexto esportivo, com regras e competições, mas ao mesmo tempo corriam o risco de perder o espírito marcial original. Foi nesse cenário que o mestre Makoto Tokai, de Osaka, decidiu trilhar um caminho diferente. Tokai havia sido discípulo de Kenno Yamabuni, criador do Shito-ryu, um estilo reconhecido por sua vasta coleção de katas e pela fusão de técnicas de Okinawa com o rigor japonês. Do Shito-ryu, Tokai herdou a base sólida, mas, observando a prática do karatê da época, percebeu que muitos praticantes estavam presos apenas à forma, ao kata e ao combate controlado. Ele acreditava que o karatê deveria ser não apenas um exercício físico ou uma tradição cultural, mas uma ferramenta prática de combate. Por isso, começou a desenvolver um sistema que combinava a precisão técnica com a aplicação real. O Kenshin-kai Karate nasceu como uma proposta ousada, manter a tradição, mas abrir espaço para o contato total, para a dureza do combate corpo a corpo e até mesmo para situações em que a luta chegava ao solo. Além da parte combativa, Tokai deu ênfase à filosofia do Budô. Seus ensinamentos reforçavam que o praticante deveria buscar não apenas força física, mas também evolução espiritual e mental. Respeito, disciplina e humildade eram tão importantes quanto a eficácia dos golpes. Esse equilíbrio fez com que o Kenshin-kai fosse visto como um karatê duro e realista, mas também ético e formador de caráter. A chegada ao Brasil. Na década de 1970, o discípulo direto de Tokai, o mestre Yoshinori Okumoto, foi o responsável por difundir o Kenshin-kai fora do Japão. Em 1974, participou de um torneio internacional em Los Angeles e chamou atenção ao conquistar o título de campeão absoluto, enfrentando lutadores de diferentes estilos. Esse feito deu ao Kenshin-kai projeção internacional e abriu as portas para sua expansão. Pouco tempo depois, em 1975, Okumoto desembarcou em São Paulo. Instalou-se no bairro da Lapa, onde fundou a primeira academia de Kenshin-kai no Brasil. O estilo chamou a atenção dos praticantes brasileiros por sua objetividade, intensidade de treino e contato real. A expansão não demorou. Em 1977, Okumoto levou o Kenshin-kai para o estado de Mato Grosso do Sul, iniciando atividades em Dourados e depois em Campo Grande. Foi nessa região que a arte ganhou força, formando gerações de praticantes. Entre os alunos de destaque estava Sérgio Batista Tabosa, que se tornaria um dos maiores nomes do Kenshin-kai no Brasil e daria continuidade à expansão do estilo com a famosa Academia Tabosa, referência para karatecas da região e de todo o país. Assim, o Kenshin-kai deixou de ser apenas um estilo importado do Japão e passou a se tornar parte viva da cena marcial brasileira, criando um elo direto entre a tradição oriental e a prática local. O nascimento do Kenshin-do. Com o crescimento do Kenshin-kai no Brasil, percebeu-se uma lacuna. Embora fosse excelente no combate em pé, ainda havia limitações quando a luta seguia para o clinch ou para o chão. Muitos confrontos reais não se resolvem apenas com socos e chutes, e essa necessidade levou a um novo passo evolutivo. Foi então que o mestre Sérgio Batista Tabosa, em conjunto com o mestre Okumoto, conceberam o Kenshin-do. A ideia era simples, mas poderosa: criar um sistema que unisse o melhor do karatê com elementos de outras artes marciais, formando um lutador verdadeiramente completo. No Kenshin-do, 3 pilares técnicos se destacam. Do karatê, manteve os golpes rápidos, diretos e devastadores, incluindo o uso de socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Do judô, incorporou as projeções, derrubadas e o controle do corpo do oponente através do desequilíbrio. Do jiu-jitsu, trouxe as imobilizações, chaves articulares e finalizações, garantindo eficácia mesmo quando a luta ia para o solo.
Esse formato deu origem a uma modalidade inovadora, que poderia ser vista como uma ponte entre a tradição do karatê e a modernidade de sistemas híbridos de luta. Diferente do que se via em torneios de karatê tradicionais, o Kenshi-Do permitia um combate mais realista, com regras próprias, mas sempre dentro da disciplina e do respeito marcial. Nos anos 2000, o Kenshi-Do brilhou em competições, atraindo público e despertando interesse por sua versatilidade. Lutadores demonstravam agilidade em pé e, quando necessário, aplicavam quedas e finalizações, criando disputas emocionantes. Com o tempo, o Kenshi-Do passou por um período de menor visibilidade, mas recentemente foi reintroduzido em campeonatos estaduais, reacendendo a chama da modalidade e reforçando a memória do mestre Tabosa, que sempre acreditou no equilíbrio entre tradição e inovação. O Kenshi-Kai Karatê e o Kenshi-Do trazem consigo uma fusão de tradição e modernidade. Suas técnicas foram estruturadas para desenvolver não apenas o corpo, mas também a mente, criando guerreiros completos que sabem equilibrar força, estratégia e disciplina. No campo das técnicas físicas, o Kenshi-Kai se destaca por seus golpes retos, rápidos e devastadores, inspirados no karatê tradicional, mas moldados com ênfase em eficiência prática. Os socos não são apenas movimentos de braço, mas envolvem todo o corpo, desde a base sólida até a rotação dos quadris, garantindo que a energia percorra a linha do pé até o punho. Os chutes variam desde movimentos básicos e explosivos, como o chute frontal, usado para interromper o avanço do oponente, até chutes circulares e laterais, capazes de gerar enorme potência. Existe também o treinamento de combinações rápidas, onde socos e chutes são encadeados sem pausa, obrigando o adversário a se defender em várias alturas e direções ao mesmo tempo. Uma das marcas registradas está no endurecimento físico. Os praticantes condicionam seus corpos para suportar impactos, fortalecendo músculos, ossos e tendões. Treinos tradicionais incluem exercícios como bater canelas em makiwara, socar troncos de madeira e treinar golpes em sacos pesados para criar um corpo resistente como aço. Essa prática remete às escolas de Okinawa, onde o guerreiro deveria transformar seu corpo em uma verdadeira arma viva, preparada para resistir tanto ao ataque quanto ao desgaste do combate prolongado. Mas o Kenshi-Kai e o Kenshi-Do não se limitam a golpes duros. Existe também uma ênfase no controle da distância e no tempo de reação. O lutador aprende a ler o adversário, antecipando seus ataques e neutralizando-os com contragolpes precisos. Técnicas de esquiva lateral, movimentação circular e entradas rápidas são utilizadas não só para escapar, mas também para colocar o oponente em uma posição vulnerável. Esse aspecto mostra a inteligência estratégica do sistema. O Kenshi não desperdiça força, mas usa o momento certo para virar a luta a seu favor. Outro detalhe marcante é a integração de técnicas de defesa pessoal. O Kenshi-Kai não se limita às competições, mas busca preparar o praticante para situações reais de perigo. Já o Kenshi-Do reforça a ideia de que cada movimento deve ter aplicação direta. Agarramentos para controlar o adversário. Torções em punhos e braços para neutralizar ataques. Projeções rápidas semelhantes às do judô. E até imobilizações e finalizações no chão, inspiradas no jiu-jitsu. Isso transforma o lutador em alguém capaz de reagir em qualquer tipo de confronto, seja em pé ou no solo. No aspecto mental e espiritual, as técnicas são acompanhadas de uma disciplina rígida. O praticante aprende que a verdadeira força não vem apenas do corpo, mas do equilíbrio entre mente, técnica e caráter. A respiração é treinada para manter a calma em situações de pressão, a postura é trabalhada para transmitir confiança, e a intenção é cultivada para que cada golpe carregue decisão e foco absoluto. Esse refinamento dá profundidade ao movimento e transforma o treino em um caminho de autodescoberta. O Kenshi-Kai Karatê e o Kenshi-Do seguem vivos como dois caminhos que se completam. O Kenshi-Kai representa a fidelidade à tradição do karatê com um olhar prático e realista, enquanto o Kenshi-Do mostra como essa tradição pode se expandir e se adaptar para formar lutadores ainda mais preparados. Ambos carregam o espírito de seus criadores, a busca por eficácia, o desenvolvimento integral do ser humano e a superação constante de limites. O Kenshi-Kai consolidou-se como um estilo duro e eficaz, que moldou gerações de karatecas no Brasil e no Japão. O Kenshi-Do, por sua vez,
permanece como uma modalidade única, que combina o rigor do karatê com a versatilidade do judô e do jiu-jitsu, antecipando que o mundo moderno viria a conhecer como artes marciais mistas. São caminhos que unem tradição e modernidade, filosofia e combate real, provando que as artes marciais estão sempre em evolução, mas sem jamais perder sua essência. O Kenshi Kai Karate e o Kenshi Do mostram que a arte marcial não é apenas sobre lutar, mas sim sobre crescimento, respeito e superação constante. Suas técnicas mesclam poder, estratégia e consciência, formando praticantes capazes de se defender e, ao mesmo tempo, evoluir como seres humanos. Agora queremos saber de você, já conhecia esse estilo marcial? O que mais te chamou a atenção nas suas técnicas e filosofia? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com quem ama artes marciais e se inscreva para continuar explorando com a gente o incrível universo do mundo marcial.